Nós sabemos que existe mais ou menos 264 milhões de pessoas com depressão no mundo todo neste momento, mais que uma nação inteira depressiva. E muitos desses pacientes hoje são tratados com antidepressivos. E sabemos também que existem mais de 260 milhões de pessoas com ansiedade. E um dos grandes tratamentos para ansiedade também é um antidepressivo. Então tem muita gente no mundo tomando antidepressivo. Será que eles são seguros? Será que vale a gente questionar a eficácia e também a segurança desses remédios? Saiu agora uma revisão em Umbrella, o que a gente chama da revisão das revisões, ou seja, aquele artigo com alto índice, alto nível de evidência científica. E saiu uma revisão em Umbrella em setembro, agora de 2023, 6 de setembro, dizendo justamente da eficácia e da segurança desses antidepressivos em pacientes que têm outras doenças e precisaram de antidepressivo. Então vamos ver o que esse estudo trouxe para nós, para a gente poder concluir alguma coisa. O mais interessante desse estudo é que ele foi o estudo dos estudos, então incluiu muitas revisões sistemáticas e muitas meta-análises. Então foram mais de 52 meta-análises e mais de 43 revisões sistemáticas. Isso incluiu muitas doenças. A pessoa tem alguma doença, ela precisa de antidepressivo, ela basicamente entrou aí nesse estudo se ela fez parte de alguma meta-análise. Então vamos ver o que esse estudo concluiu. Então foram 6.587 referências destes aí, foram o que eu falei para vocês, 176 revisões sistemáticas, que incluíram 43 doenças e outras 52 meta-análises que incluíram 27 doenças. Então a pessoa está doente e também tem depressão, né, comorbidade. Será que os antidepressivos eles seriam bons nesse momento? É justamente isso que a gente pode debater aqui com esse artigo. Então o que esse artigo veio trazer para a gente é questionar a segurança desses remédios. Vamos ver o que esse artigo trouxe para a gente como conclusão. Então, quando a gente vê uma revisão em Umbrella, a gente tem que respeitar porque é um dos estudos com maior nível de evidência científica, mas esse artigo ele concluiu, né, uma das conclusões foi que sim, os antidepressivos eles reduziram o risco do paciente desenvolver mais depressão, né, desenvolver ainda mais sintomas depressivos, então existiu uma eficácia maior do que o placebo. Isso não é uma coisa homogênea em todos os estudos, alguns estudos o efeito do antidepressivo foi muito próximo ao do placebo e depende também do antidepressivo. E uma das coisas que esse artigo veio trazer é também da segurança, né? Então, segundo esse artigo, sim, existe uma boa segurança para esses remédios, para esses antidepressivos. Então, imagina você tem uma doença, você desenvolveu depressão, junto com uma doença crônica que você tenha, e aí você precisou entrar com antidepressivo. Será que eles são seguros? Então, o que esse artigo trouxe de conclusão? Estou pegando todos os dados aqui desse estudo, já li esse estudo 2 vezes, mas vou trazer para vocês os resultados, né? Olha que interessante. Essa revisão, ela mostrou que os antidepressivos eles são efetivos e são seguros para tratar e prevenir depressão em paciente com comorbidades. Ou seja, o que diz essa meta-análise é, se você tem um paciente com grande chance de ter depressão, porque ele tem uma doença, você já poderia entrar com antidepressivo. Mas uma das críticas que eu faço, o artigo inteiro, né, não estou lendo agora, uma das críticas que eu faço é que, como ele testou a eficácia, ele testou a tolerabilidade, né, se você precisou parar por algum efeito colateral, a aceitabilidade e outros efeitos secundários, né. Porém, uma questão muito importante para esse artigo é um dos problemas mais difíceis com os antidepressivos atuais, ao meu ver, é você conseguir tirar esses antidepressivos depois. Principalmente porque eles causam uma abstinência. Então, para você tirar esse antidepressivo, primeiro que você precisa deixar ele um bom tempo. O antidepressivo começa a agir no nosso cérebro com mais de 2 semanas. A gente sabe que não existe só o fator serotonina. Desde 1960, a gente começou a relacionar a depressão com falta de serotonina. E hoje a gente sabe que a depressão não é só falta de serotonina, existe uma neuroinflamação, existe uma diminuição do fator muito importante para você formar novas sinapses, novos pensamentos, para você pensar diferente, que é o BDNF. Então, a serotonina ela pode ajudar a estimular esse BDNF.
Mas a gente também tem o outro lado da moeda, né? Mesmo com os antidepressivos mais modernos, que seriam os inibidores de recaptação seletiva de serotonina ou de serotonina e noradrenalina, né? Que os primeiros antidepressivos eram inibidores de monoaminoxidase, os antidepressivos tricíclicos, esses davam muito efeito colateral. Muitos efeitos colaterais. E aí a gente pode chamar os antidepressivos mais modernos de inibidores de recaptação de serotonina, mexe numa área mais específica, né? Mexe só com a serotonina, e os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Diferente, né, do inibidor de monoaminoxidase, diferente dos tricíclicos, você não mexe, né, muito com o eixo também da dopamina. Isso poderia ter a falsa sensação de que eles são mais tranquilinhos, que eles são mais de boas, mas tem o grande problema. Toda vez que você mexe na alquimia cerebral, é muito difícil você devolver a alquimia, você deixar o cérebro numa orquestra fina depois. Não é uma coisa fácil de fazer, clinicamente não é uma coisa fácil de fazer. Então, uma das minhas críticas a esse artigo é justamente ele não considerar a segurança, né, nesse quesito de segurança. O estudo foi... eles tentaram comprovar eficácia e segurança. Na questão da segurança, eles não colocaram a abstinência, ou seja, eles não colocaram em questão se aquele paciente ficava, de certa forma, quase, não podemos chamar de vício, né? Porque o vício é um pouco diferente de você causar abstinência quando você tira, mas ele não estudou, não falou, não citou esses casos de dificuldade de retirar o antidepressivo. Então, já que ele está falando de antidepressivo para prevenção de depressão, a gente tem que, né, pensar, toda vez que a gente vai entrar com medicamento para prevenir algo, a gente tem que pensar quais são os males que esse medicamento pode trazer. Será que se a gente for prevenir uma depressão e de repente nem tivesse depressão, mas a pessoa não consegue depois tirar o antidepressivo, será que a gente fez uma boa escolha? Então, se a gente vai entrar com antidepressivo, é muito importante que toda vez que nós vamos entrar com algum remédio, a gente pensa, quando e como será que eu posso retirar esse remédio? Existem muitas formas de a gente fazer isso na prática, mas é uma preocupação. Muitas pessoas não conseguem tirar o antidepressivo. Tem sintomas, muitas vezes você tem sintomas até de irritabilidade, muitas vezes sintomas de humor, às vezes sintomas de fadiga, às vezes você tem outros sintomas que você não consegue, você se sente mal, você tem dor de cabeça. Então, é muito preocupante a gente não levar em consideração a capacidade de retirar um remédio que a gente mesmo entrou. E muitas vezes a gente leva um tempo para retirar, né? Às vezes a cada 2 semanas você tem que ir reduzindo a dose, a cada 2 semanas aí, quando você reduz muita dose, aí a pessoa volta a ter sintomas, você tem que voltar com antidepressivos, outras vezes a gente tem que associar outro antidepressivo de meia vida mais longa. Tem muitas maneiras da gente fazer esse desmame dos antidepressivos. A gente pode fazer um conteúdo qualquer dia apenas disso. Mas fica aqui dois pontos aí importantes para esse artigo. O primeiro ponto é que parece sim que os antidepressivos foram eficazes, tanto em prevenir quanto tratar a depressão, quando a depressão está associada a outras doenças. Esse que foi o tópico desse artigo. E parece, segundo esse artigo, que é uma revisão de respeito, que esses antidepressivos eram seguros. Mas, volto a colocar o meu pitaco no sentido que a gente precisa começar a olhar não só para os efeitos adversos enquanto a pessoa está tomando, mas como será que a gente conseguiria tirar esse antidepressivo? Será que isso seria fácil? Esses pacientes que a gente introduziu o antidepressivo para a prevenção de uma depressão que não existia, só pelo risco dele ter uma depressão, será que é fácil a gente tirar? Então fica aí a reflexão para você. Se você toma antidepressivo e já tentou tirar, escreve aqui embaixo nos comentários. Se você nunca tomou antidepressivo, escreve quais são suas dúvidas. E se você já tomou antidepressivo e já conseguiu retirar, escreve também a sua história para a gente poder também aprender junto com a sua história e antecipar e dar um atalho da sua vida para a nossa. Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Te espero no próximo vídeo.